Hoje eu quero conversar com você sobre uma pauta que mexe diretamente com a vida de milhões de brasileiros, a escala 6 por 1. Talvez você trabalhe assim, talvez alguém da sua família trabalhe assim, ou talvez você nunca tenha parado para pensar no impacto disso na vida de uma pessoa. A escala 6 por 1, gente, significa trabalhar 6 dias seguidos para descansar apenas um. E quando eu digo descansar, muitas vezes não é descansar de verdade, né? Eu já trabalhei nessa escala. Por quê? Nesse único dia livre, a pessoa precisa lavar roupa, limpar a casa, resolver problema, fazer compra, cuidar dos filhos e ainda tentar recuperar um corpo e uma mente completamente cansados. Muita gente no Brasil não vive, na verdade sobrevive. E agora esse assunto voltou com força porque existem propostas no Congresso para reduzir a jornada de trabalho e acabar com essa escala. A ideia defendida por muitos trabalhadores é diminuir a carga semanal e permitir mais qualidade de vida. Isso não é, gente, sobre preguiça. Isso não é sobre trabalhar menos. Isso é sobre saúde mental. Essa é a verdade. É sobre dignidade, é sobre tempo de vida. Por quê? Tem trabalhador hoje que sai de casa sem ver o filho acordado e volta sem ver o filho acordado também. Tem gente vivendo praticamente no automático, cansada, sobrecarregada, sem tempo para estudar, sem tempo para pensar em outra fonte de renda, para empreender, sem tempo para cuidar da saúde, sem tempo praticamente para existir. E aí começaram os debates em Brasília. Ok, de um lado, pessoas defendendo a redução da jornada. De outro, setores preocupados com o impacto econômico dessa mudança. E aí surgiu uma proposta de transição lenta, uma adaptação ao longo de vários anos, 10 anos. O argumento é que as empresas precisariam de tempo para poder se reorganizar. E aqui eu quero ser muito responsável com você, porque esse debate ele não é simples. Porque sim, né? Uma mudança muito rápida pode gerar impactos econômicos em alguns setores. Mas também é verdade que o trabalhador brasileiro ele está adoecendo. E a pergunta que fica é: quanto custa para a economia um povo emocionalmente esgotado? Quanto custa para a sociedade pais ausentes porque vivem trabalhando? Quanto custa para uma criança crescer sem convivência com os pais, com a família? Quanto custa para uma pessoa viver sem esperança porque só trabalha para poder pagar a conta? E isso não deveria estar sendo tratado como guerra política, muito menos como torcida organizada. Esse debate deveria estar sendo tratado como um debate humano. E sabe o que mais me preocupa? É que quando a população não entende o que está acontecendo, é alguém que decide por ela. Exatamente. Por isso que eu decidi trazer essa informação aqui, para você pensar, para você analisar, para você formar a sua própria opinião. Porque no dia 4 de outubro, muita gente vai votar sem observar quais valores os candidatos realmente defendem. E não adianta olhar só discurso bonito, meu povo. Você precisa observar quem realmente debate qualidade de vida, quem realmente olha para o trabalhador, quem realmente defende equilíbrio entre economia e dignidade humana. Quem? Porque, gente, a política não muda só Brasília. A política, ela muda o tempo que você passa com a sua família, o quanto você trabalha, o quanto você descansa, o quanto você vive. E talvez esteja na hora da população parar de votar apenas pela emoção e começar a votar entendendo como as decisões afetam a própria vida. Não deixe ninguém pensar por você. Busque informação, questione, entenda e forme a sua própria opinião.